Olha só como são as coisas. Se você achava que ia ficar tudo como estava, se enganou redondamente. Nós estamos dizendo aqui já há um bom tempo que desta vez é tudo diferente. Estamos alertando. Os caras fizeram tanta lambança achando que podiam e que estavam livres para o que quisessem, que agora estão caindo do cavalo. Isso se chama excesso de confiança. Subestimaram o adversário e agora não sabem mais o que fazer, como lidar com ele, como vencê-lo. A coisa começou a complicar muito e você vai saber agora por quê. Essa gente pensava que estava tudo bem. Achava mesmo que, como historicamente tudo acabava em pizza, não ia ser diferente agora, com os mandos e desmandos a bel prazer, que não ia dar em nada novamente como nunca deu, e acabou avançando limites que nem sabia que existiam. Pois agora, o que está acontecendo? Eles estão descobrindo da maneira mais dura possível que sim, existe um limite e que ele deve ser respeitado por todos, não importa quem. Mas o que deve estar doendo nessa gente agora é que eles estão sendo pegos de surpresa, pois isso não estava nos planos originais. Ninguém se preparou para esse resultado. Portanto, como lidar com essa situação de agora? Pois preste bem atenção no tamanho dessa bagunça que as autoridades brasileiras se meteram. A deputada republicana Maria Elvira Salazar, representante da Flórida, apresentou na noite desta terça-feira um polêmico projeto de lei no Congresso dos Estados Unidos que pode impedir a entrada de autoridades estrangeiras acusadas de violar a liberdade de expressão de cidadãos americanos. Olha o tamanho desse problema. O ministro do Supremo Tribunal Brasileiro, Alexandre de Moraes, é mencionado explicitamente como um possível alvo da medida. Uou! O projeto chamado No Censors on Our Shores Act, ou seja, nenhum censor em nosso território, propõe uma emenda à Lei de Imigração e Nacionalidade dos Estados Unidos. Essa emenda será submetida à votação pelos congressistas e, se aprovada, a legislação permitirá que oficiais estrangeiros, incluindo ministros do STF, sejam considerados inadmissíveis ou até mesmo deportados, caso sejam acusados de violar direitos da primeira emenda americana, que trata justamente da liberdade de expressão. No discurso de apresentação, a deputada Maria Elvira Salazar declarou o seguinte, aspas, o ministro Alexandre de Moraes é a vanguarda de um ataque internacional à liberdade de expressão contra cidadãos americanos como Elon Musk. Os responsáveis pela censura não são bem-vindos na terra dos livres, os Estados Unidos. Fecha aspas. Se isso ainda não é motivo para uma enorme dor de cabeça para os que ainda defendem o ministro, espere para ouvir o resto. Embora Alexandre de Moraes seja o único ministro do STF mencionado nominalmente, o projeto de lei poderá ser aprovado, se aprovado, afetar outros membros da Corte Brasileira caso sejam acusados de ações semelhantes. A proposta surge em meio à recente controvérsia envolvendo Moraes, o empresário Elon Musk e a rede social X, que ganhou repercussão internacional. Só para se ter uma ideia da força do internacional que o caso está tomando, uma rede de jornalistas alemães está providenciando um documentário com vasto material sobre as decisões polêmicas do ministro da mais alta corte brasileira. Todos estão assustados com a possibilidade laboratorial que o nome do ministro representa para essas comunidades que experimentam a liberdade de expressão. Todos os setores de comunicação internacional estão de olho no resultado final, pois temem que o mesmo possa ser usado contra eles em seus próprios territórios. Por isso, apoiam amplamente que a censura seja rechaçada a todo custo no Brasil, país laboratório. A deputada Maria Elvira Salazar, que preside o subcomitê do Hemisfério Ocidental, tem sido uma crítica assídua das ações do governo brasileiro em relação à liberdade de expressão. Recentemente, ela liderou uma audiência que detalhou o que ela chama de repressão do governo brasileiro contra usuários do X que discordam politicamente do governo.
O projeto de lei, se aprovado, poderá ter implicações inimagináveis para as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, especialmente no que diz respeito às visitas de autoridades judiciais ao país norte-americano e também agentes policiais e lideranças políticas como os presidentes da Câmara e do Senado. Para piorar ainda mais a situação das autoridades brasileiras, a Casa Branca fez uma rara repreenda ao governo brasileiro. Foi uma dura crítica expressada pela porta-voz Karine Jean-Pierre por ter proibido os brasileiros de acessar a plataforma X. Veja. I think when it comes to social media, we have been very clear that we think that folks should have access to social media. It's a form of freedom, freedom of speech, and certainly that is something more broadly that we have always have been very clear about. And so I just don't have anything beyond that to share. Uou, foi a primeira vez que isso aconteceu e a notícia foi amplamente divulgada pelo jornal americano New York Post com o título de Casa Branca condena Brasil por proibir o X em uma briga por liberdade de expressão com Elon Musk. E o que representa isso? Vamos olhar mais a fundo, de maneira mais detalhada e crítica. Vai rolar? Os ministros do STF e outras autoridades possivelmente perderão o visto de entrada nos Estados Unidos como primeira medida de sanção. Só que o Brasil adota o princípio da reciprocidade, lembra? Naturalmente vai querer proibir as autoridades americanas também de entrarem no Brasil, com possibilidade até de expulsão do embaixador americano, comprometendo assim as relações diplomáticas de uma vez por todas. Sendo que o Brasil é a parte que mais vai perder com essa briga. É a parte mais fraca. A única chance de não escalar esse confronto diplomático é esquecer de vez a reciprocidade, porque senão vai ficar complicado. Mas, conhecendo o governo petista, como nós conhecemos, você acha que isso vai acontecer? De abandonar a reciprocidade? Logo vai aparecer um dizendo, tem que aplicar a reciprocidade. E aí, a vaca vai para o brejo. O Brasil vai se igualar oficialmente à Venezuela, que expulsa todo mundo de lá. Já imaginou, correndo pelo planeta inteiro, que o Brasil rompeu com as relações diplomáticas com os Estados Unidos, com os americanos? Se isso acontece, vai virar um pedaço da China, da Rússia, ou até mesmo do Irã, em plena América do Sul. É muito grave.